à frente da prefeitura, não é? Então, esses jovens, as informações que eles têm é da má avaliação do governo Luiz Paulo, sobretudo no seu período final, um período que foi reforçado durante a campanha pelos seus críticos, seja do PT, seja do PPS, né? De outro lado, eu acredito que Luciano conseguiu, de alguma maneira, vir numa trajetória ascendente. Isso é muito importante para fazer aquilo que a gente chama de um X no final, não é? Ultrapassando o Luiz Paulo, que vinha numa trajetória de queda desde as pesquisas de setembro, que já estavam apontando que ele não ganharia mais no primeiro turno, como se indicava, por exemplo, em agosto. Esse resultado agora, né, no final da eleição, no primeiro turno, né, com essa passagem na frente do Luciano Rezende, significa que o Luciano terá um segundo turno um pouco mais tranquilo e cria um pouco mais de dificuldade para o Luiz Paulo agora no segundo? Ou começa tudo zerado a partir de agora? Então, quem sai atrás no segundo turno, em geral, tende a dizer que o segundo turno é um momento novo, porque, afinal, ele precisa acreditar que tudo começa do zero, mas não é bem assim. A gente está falando de uma mesma trajetória, são os mesmos eleitores que viram os programas políticos na TV e ouviram no rádio no primeiro turno, ouvirão e verão de novo no segundo turno, então trata-se de uma mesma história, não é? E, portanto, como eu disse, uma vez que a trajetória de um é descendente e a do outro ascendente, eu imagino que a estratégia dos dois vai ser manter, no caso do Luciano, manter essa trajetória ascendente e do Luiz Paulo tentar revertê-la, não é? Mas não é algo que começa do zero, não. O senhor acredita que aqueles eleitores que votaram na Irine, de repente, eles vão fazer uma diferença grande agora no segundo turno? Diferença farão, porque afinal são 18% dos eleitores. Agora, a gente sabe que a polarização PT-PSDB ela se repete em várias cidades do Brasil e também em nível nacional, portanto é muito difícil acreditar que boa parte dos votos da Irine, talvez alguns, mas boa parte deles siga para Luiz Paulo Veloso Lucas. É muito provável que boa parte dos votos atribuídos à Irine sigam para Luciano Rezende, portanto, confiram a ele uma facilidade maior nesse segundo turno em relação ao seu oponente. Como é que fica a situação do ex-prefeito João Coser diante de um resultado desse? Acho que ele sai enfraquecido, né? No início da campanha da Irine, como é sabido, ele não apoiava uma candidatura própria do PT, não apoiava a candidatura de Irine, que internamente teve que batalhar pelo seu espaço e pela indicação do partido, né? Ela já impôs, de alguma maneira, uma derrota a Coser ao conseguir emplacar a sua candidatura, só que uma vez que não sobrou alternativa ao prefeito de Vitória, a não ser apoiar a candidata do seu partido, ela sendo derrotada, isso trata-se de uma segunda derrota do prefeito. Acredito que ele sai mais fragilizado dessa eleição, certamente. A que você atribui essa derrota do PT nas eleições aqui de Vitória? Eu acho que, em parte, mas talvez isso tenha sido decisivo, não é? Ao desgaste do governo Coser, algo que se repetiu também no governo Luiz Paulo, no segundo mandato de Luiz Paulo, quando ele não conseguiu fazer o seu sucessor, na época César Colnago, que sofreu com o desgaste do governo que saía. Acho que agora o que se passa com a Irine é algo muito parecido. Uhum. Como é que fica a trajetória da candidata Irine Lopes, deputada federal, no cenário de 2014 e também do Coser? No caso da Irine, eu não acredito que seja uma derrota que vai inviabilizar novas disputas e certamente novas vitórias, né? Ela já teve uma vitória como deputada federal recentemente e é muito provável que ela vá disputar um novo mandato daqui a 2 anos. Acho que derrota para ela seria disputar a Assembleia Legislativa daqui a 2 anos, porque afinal ela sairia da Câmara para o Ministério, do Ministério da presidente Dilma para disputar uma prefeitura de Vitória e ser derrotada. Seguir para a Assembleia Legislativa seria algo que estaria aquém das possibilidades de Irine Lopes. No caso do Coser, realmente cria dificuldades, não é? Seja pelo projeto de se candidatar e se eleger eventualmente senador, porque só temos uma vaga daqui a 2 anos, seja para disputar o governo do Estado. Ok. Nós vamos agora conhecer os números dessa eleição no Espírito Santo para prefeito e vereador, de acordo com dados do TRE. Votaram em todo o Espírito Santo 2.623.944 eleitores. 224 candidatos concorreram ao cargo de prefeito e 8.341 ao cargo de vereador. Foram eleitos 78, serão eleitos, porque nós temos ainda segundo turno, né? 78 prefeitos e 838 vereadores que já foram eleitos. Nós vamos conferir agora como foi a manhã de votação dos eleitores, do governador e de alguns candidatos a prefeito aqui na capital.
Em Vitória, as ruas ficaram assim, cheias de santinhos. Última tentativa dos cabos eleitorais de conseguir o voto dos eleitores indecisos. Na capital, os 3 primeiros colocados nas pesquisas votaram pela manhã. O tucano Luiz Paulo demorou apenas 12 segundos na urna. Luciano Rezende, do PPS, e Irine Lopes, do PT, também votaram pela manhã e aproveitaram para cumprimentar eleitores. O governador Renato Casagrande votou logo cedo e disse que apoia todos os candidatos. Como governador, eu fiquei ausente de uma participação direta no processo eleitoral, para que, passada a eleição, nós vamos ter vitoriosos e derrotados, vamos ter pessoas que chegarão à representação dos municípios, pessoas que não vão conseguir chegar, e eu precisava manter essa distância do processo eleitoral para manter o diálogo com todos, os que vão assumir o governo e os que não vão assumir o governo. A votação foi tranquila e muita gente aproveitou para justificar o voto. Eu não moro aqui, eu moro na Bahia. No Espírito Santo, 7.000 policiais foram escalados para trabalhar no dia da eleição e nem assim intimidou a boca de urna. Vitor, essa declaração recente do governador aí na matéria, não é? Ele sai fortalecido desse pleito municipal? Acredito que sim, sai fortalecido, sobretudo pela vitória do Aldifas na Serra. A Serra tem um papel estratégico, é o segundo maior colégio eleitoral do estado e vai jogar um papel fundamental na eleição estadual daqui a 2 anos, não é? Primeiro pelo fato de ser o colégio eleitoral, o segundo maior colégio eleitoral do estado, como eu disse, e segundo, por criar e consolidar ali um segundo nome de liderança no PSB, depois de Renato Casagrande, que é Aldifas, que já tinha um nome forte pelo fato de ter sido eleito em 2010 o deputado federal mais bem votado no estado, e agora com uma votação expressiva, derrotando um prefeito muito bem avaliado, que é Sérgio Vidigal. Ok. Nós vamos conferir agora o resultado, né, em Vila Velha, um município que tem uma eleição bastante disputada e vai dar segundo turno, né? Com 100% dos votos apurados, nós temos aí uma surpresa, o candidato do Democratas, Rodney Miranda, né, vai para o segundo turno com o atual prefeito Neucimar Fraga, né? O Rodney Miranda teve 37,62% dos votos e o Neucimar Fraga, atual prefeito, 35,30% dos votos. E aí, Vitor, como é que você vê esse segundo turno lá em Vila Velha? Ainda bastante indefinido? Indefinido, eu acho que algumas coisas vão ficando mais claras. Primeiro, o fato de Max Filho ficar para trás, né? Ele não foi para o segundo turno, e isso cria algumas tendências para a sua trajetória política, reduz as possibilidades de atuação daqui para diante. No caso do Rodney, é uma vitória nesse primeiro turno extremamente importante, porque a sua candidatura e o fato de seu nome estar em primeiro lugar no primeiro turno, tem a mão do ex-governador Paulo Artung, o que representa, quer dizer, se a Serra representou uma vitória para o governador Casagrande, Vila Velha é, de outro lado, uma vitória, sem dúvida nenhuma, do governador Paulo Artung. O segundo turno, volto a falar da questão da trajetória. O Rodney está numa trajetória ascendente, isso pode ser importante para ele. Neucimar, por outro lado, é o atual prefeito, né? Pode e deve destacar o que fez pela cidade de importante, mas tem uma prefeitura e um mandato bastante criticado, isso pode ser um ponto negativo, como já foi no primeiro turno, né? E você acredita que esses eleitores que votaram no Max Filho, esses votos dificilmente migrariam para o atual prefeito, Neucimar Fraga? Acho que a tendência, como em Vitória, é que migrem para o Rodney, né? Portanto, acho que de alguma maneira o Rodney terá alguma facilidade nesse sentido, no que diz respeito à migração dos votos. Ok. Mais números da eleição. Foram disponibilizadas 9.434 urnas eletrônicas, 1.690 locais de votação e 7.703 sessões eleitorais. Dentre essas sessões, 419 foram planejadas para receber 3.964 eleitores que declararam possuir algum tipo de deficiência. Um outro detalhe interessante é que o TRE instalou sessões de votação especiais em 10 unidades prisionais do estado. Isso acabou permitindo que 461 presos provisórios cadastrados pudessem votar. Vamos a mais uma rodada dos números da apuração, desta vez na Serra. Vamos ver aqui. Opa! Também com 100% dos votos apurados,
Vitória fácil do candidato Aldifas Barcelos, né, como já havíamos dito, no primeiro turno, né, em relação ao atual prefeito Sérgio Vidigal. O candidato Aldifas foi eleito com 61,39% dos votos. E aí, Vitor, você acha que isso foi uma derrota eleitoral ou uma derrota política do candidato Sérgio Vidigal? Acho que foi uma derrota política. Se de um lado a eleição de Aldifas ela fortalece o PSB de Casagrande, credencia Aldifas como uma liderança importante, essa vitória ela já é mais uma etapa de uma história que começa ali no início da década de 2000. Vejamos, Aldifas foi eleito com apoio de Sérgio Vidigal, depois é impedido de disputar a reeleição, racha com o partido, sai do PDT, vai para o PSB. Tem uma primeira vitória sobre Vidigal quando vence Sueli Vidigal na disputa na Serra para deputado federal, além de ter sido, como eu disse, o mais bem votado no estado, e agora vence o próprio Vidigal numa disputa direta que já estava sendo esperada há algum tempo entre dois nomes importantes na Serra nos últimos anos. Ok. Vamos conferir agora como foi o clima de votação durante a tarde na Grande Vitória, na reportagem de Alexandre Damasio. A lei seca, decretada em 47 dos 78 municípios capixabas, não foi respeitada. Num domingo de sol forte, os eleitores preferiram votar cedo e aproveitar o resto do dia de folga bebendo em bares e quiosques da orla. Eu exerci o meu direito de cidadania, fui lá, votei, não estou prejudicando ninguém. Como você já votar já é obrigatório, para mim deveria ser facultativo, entendeu? Não estou desrespeitando, não estou fazendo boca de urna, estou tomando minha cervejinha. Com certeza eu reconheço que é proibido. Mas tantas coisas que é errado aí, que as pessoas fazem errado, os próprios políticos fazem errado, eu não vejo por que não tomar cervejinha, não desrespeitando ninguém. Não é a minha cerveja que vai mudar meu voto. E as irregularidades não pararam por aí. Muitos cabos eleitorais transportaram eleitores até os locais de votação. A prática é proibida pela legislação. Aqui em Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória, muitos candidatos não respeitaram a legislação eleitoral e acabaram estacionando seus carros aqui, próximo de uma sessão eleitoral. Já no município da Serra, onde deve haver segundo turno, os eleitores não foram informados da reforma de uma escola. Resultado, muitas informações desencontradas e reclamação. Fomos lá na sessão lá, o mesário falou que é aqui em Laranjeiras, nessa escola, e que ele vota aqui. Por incrível que pareça, chegamos aqui, está tudo fechado. O pessoal falou que é Jardim Limoeiro. Meu filho foi votar lá em Jardim Limoeiro, chegou em Jardim Limoeiro, na sessão dele, o título não conferiu. Tivemos que ir ao cartório eleitoral, para o cartório eleitoral dar uma autorização para que ele pudesse votar com o título na mão. É uma bagunça que ninguém entende. Muito displicente deles, colocar um folhetinho pequenininho, que não dá nem para a pessoa perceber, entendeu? E enquanto tem vários veículos de informações que poderia, antecipadamente, tá favorecendo a gente, não só os eleitores, como os candidatos também, que acabam perdendo muito voto, que muita gente não vai se deslocar daqui em última hora. Já em Cariacica, terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo, as eleições transcorreram normalmente. Até o lixo, formado pelos santinhos, estava lá, espalhado pelas ruas. Nossa, muito lixo, né, espalhado, né? Foi uma marca dessas eleições, por onde a gente passava e encontrava uma quantidade muito grande, né? Infelizmente isso acontece. Prisões muitas vezes acontecem por boca de urna, coisa que não é permitida, né? E esses imprevistos também de mudança de sessão eleitoral, que acaba o eleitor tendo que se deslocar de uma sessão para outra, né? Isso acaba criando um certo transtorno, né? Não, isso acontece, mas o importante é que a eleição municipal, como no Brasil como um todo, ela é muito bem organizada, de modo que isso não é o que marca a eleição, mas infelizmente sempre acontece e causa algum problema. Agora, é interessante também notar que nós já estamos aí há bastante tempo com essa votação eletrônica e a tendência é de estar aprimorando isso cada vez mais, né? Claro, agora temos o voto biométrico, né? Goiânia, por exemplo, é uma capital onde o voto biométrico, toda a eleição está sendo feita pelo voto biométrico e a tendência, assim como a urna eletrônica, é daqui a alguns anos que todo o país eleja os seus candidatos assim. Bom, falando um pouquinho da questão governador
né, Renato Casagrande e ex-governador Paulo Artung, né, que acabam se tornando protagonistas, né, peças-chaves desse processo eleitoral, né? Qual o cenário que você vislumbra para 2014? Eu tenho visto algumas pessoas dizerem que eles estão se separando, né? Que essa eleição, que é a primeira que eles enfrentam, não é? Renato Casagrande como governador e Paulo Artung como ex-governador, seria um grande teste e, de alguma forma, uma sinalização de que estariam seguindo caminhos opostos. Eu discordo um pouco dessa avaliação. Eu acredito que, do lado do Paulo Artung, eleições como a de Rodney, por exemplo, servem para reforçar o seu capital político, não é? Que ele adquiriu nos 8 anos de governo. E do lado do Renato Casagrande, ele não faz nada mais do que trabalhar pelo seu partido num projeto que não é apenas estadual, mas tem repercussões nacionais. Basta a gente lembrar, por exemplo, o caso do Eduardo Campos e o espaço que ele busca conquistar para o PSB. Há uma probabilidade, diante desse quadro atual que se desenrola, do governador Renato Casagrande partir para a reeleição em 2014 e, no caso, o ex-governador Paulo Artung ir para o Senado? Eu acho que é mais provável, né? não é? Eu não apostaria hoje, é claro que tudo pode mudar, a política é muito dinâmica, mas eu não apostaria hoje na saída de Paulo Artung ao governo do Estado em 2014, uma vez que ele já foi governador e acredito que ele tem uma história política a ser conservada. Exercer de novo o governo pode lhe trazer alguns problemas. Ok. Nós vamos conferir agora uma entrevista que foi feita agora há pouco aqui na TVE com o presidente regional do PT, José Roberto Dudé. Nessa entrevista concedida à repórter Gisele Paiva, ele faz uma análise, um balanço do desempenho do partido nessas eleições municipais aqui no Espírito Santo. Roda, VT. Para o presidente do PT, José Roberto Dudé, o balanço que o partido faz aqui no Espírito Santo é extremamente positivo. É isso mesmo, presidente? Com certeza absoluta. Nós aqui no Espírito Santo nos espalhamos, o PT disputou eleição em 15 municípios e todos eles, os nossos candidatos foram muito bem votados. Nós reelegemos a prefeitura de Cachoeiro, de Colatina, ganhamos mais 4 prefeituras no interior, elegemos mais de 15 vice-prefeitos aqui no Espírito Santo. Mas, presidente, aqui em Vitória, na capital, que o partido tinha a prefeitura na mão, qual a explicação para perder essa eleição e ficar em terceiro lugar? Eu acho que é um conjunto de fatores. Você não tem um fator que determina o resultado de uma eleição. Você tem que entender que o povo, no geral, no Brasil, no Espírito Santo, votou por algo novo, experiências novas. O povo quer fazer experiências novas. Foi assim em outros municípios, que outros candidatos, em tese, historicamente, tinham muito mais possibilidade de ganhar a eleição, perderam a eleição, o caso de Viana, o caso de municípios importantes. Então a gente pode dizer que o capixaba rejeitou a administração do PT? Eu acho que de forma alguma, porque você analisa o seguinte, a administração de Vitória, nós, PT, apesar do prefeito João Cosen ter uma avaliação muito acima da votação da Irine, nós fizemos uma campanha respeitando o eleitor. Não teve essa história de que está na máquina, tem que votar. Como a gente via no passado, é uma pressão muito grande em cima dos servidores, uma pressão muito grande em cima de determinado segmento. O prefeito João Cosen, que é uma pessoa que tem muito senso de democrático, permitiu que a cidade fizesse o debate e escolhesse aquele projeto que ele acha que pode representar melhor a cidade de Vitória. Então, mas respeitar. A indefinição do prefeito no início, até abraçar a campanha da Irine, da deputada Irine, isso contou muito? Foi difícil para deslanchar a campanha? Eu acredito que não. Eu falei, a eleição, ela não é um fator que determina. O PT, no último ano, eu acho que as pessoas têm que entender que nós do PT vemos sofrendo ataques dos setores conservadores da política capixaba há mais de um ano. As pessoas têm uma campanha quase que estadual contra a nossa administração em Vitória, por setores até mesmo da imprensa, de uma parte da imprensa. Então, assim, eu acho que foram um conjunto de fatores, as denúncias contra o PT, o momento de renovação que a população está percebendo no processo eleitoral, mas não é um fator apenas. O julgamento do mensalão, o senhor acha que também está interferindo nesse resultado?
Olha só, eu falo, é mais um dos fatores, apesar de que no Espírito Santo não tem ninguém envolvido nesse esquema. Mas o partido... acaba arranhando o partido, não tenha dúvida disso não, e a mídia explorou isso, mas é o que eu estou dizendo, é mais um fator. Então, eu acho até, nós podemos alencar aqui pelo menos 10 fatores que influenciaram no resultado da eleição. Agora, para mim, o principal é que a cidade de Vitória quer experimentar algo novo. Apesar da administração do prefeito João Cosme ter índices de satisfações em várias áreas, o prefeito João Cosme levou a cidade como a primeira cidade de qualidade de vida, cidade campeã na área de atendimento na saúde, cidade campeã na áreas verdes, mas a população também ela quer testar outros projetos políticos e a gente tem que respeitar essa vontade do eleitor. E agora no segundo turno, qual vai ser a posição do PT em Vitória especificamente? Olha, nós ainda temos que conversar, né? A eleição acabou agora, nós vamos analisar o resultado da eleição na executiva estadual do partido, vamos conversar com o diretório municipal, com os nossos vereadores eleitos, vamos conversar com a direção nacional do partido, porque aqui são dois partidos que historicamente, né, são adversários do nosso projeto nacional, mas vamos ouvir muito o prefeito João Cosme, ele é a maior liderança da cidade, a opinião dele vai ser muito importante nesse processo, mas especialmente vamos também conversar com a direção nacional do partido. A oposição seria um caminho mais natural, ficar neutro, liberar a militância e ir para a oposição direta? É uma alternativa? Não, nós não podemos dizer que é o caminho natural num processo eleitoral. Tem que sentar, botar a cabeça no lugar, analisar tem outros municípios envolvidos no processo eleitoral. Cariacica é um deles e que o prefeito do PT também saiu derrotado. E agora? Nós vamos sentar, vamos analisar lá diferente de Vitória. É um partido da base aliada do governo federal, um partido de oposição, mas nós vamos sentar lá, vamos ouvir o PT municipal, vamos conversar com o nosso prefeito Helder Salomão, com a nossa candidata, a Lúcia, e vamos analisar qual é o melhor caminho para o PT. Nós não vamos tomar nenhuma decisão hoje ou amanhã. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir os candidatos também, qual o compromisso, provavelmente, que eles querem assumir com a cidade de Vitória e Cariacica. Mas está muito cedo para dizer com quem a gente vai em Cariacica, em Vila Velha, em qualquer outro município em Vitória. Está muito cedo, tem que refletir. Agora, no interior, o que a gente pode dizer é que o PT ganhou em Colatina, no Noroeste, e aqui no Sul, em Cachoeira, uma vitória apertada, mas ganhou. O PT ganhou, não só ganhou nesses dois municípios polos, na Cachoeira, uma vitória extraordinária. Nosso prefeito lá derrotou todas as forças políticas conservadoras daquele município. Se juntou todo mundo lá para derrotar o PT e o nosso prefeito Carlos Castiglione teve uma vitória extraordinária. Da mesma forma, Colatina, mas vou repetir aqui, nós ganhamos João Neiva, ganhamos Ecoporanga, ganhamos Itarana, ganhamos outros municípios, elegemos 15 vice-prefeitos, estamos dobrando, mais do que dobrando o nosso número de vereadores no Espírito Santo. Então, assim, o PT se espalhou no estado todo, o PT que estava muito concentrado na Grande Vitória, apesar de não termos ido para o segundo turno aqui nas duas cidades que nós estávamos disputando de fato, mas nós nos espalhamos no estado todo. Hoje nós podemos dizer que o partido é um partido que está espalhado com muita força eleitoral em todo o estado do Espírito Santo. Presidente, eu agradeço muito a participação do senhor aqui com a gente hoje na TV. Eu estou à disposição. Obrigada. Tem algo com você. Ok. Vitor, você compartilha da mesma opinião do presidente regional do PT, de que o balanço é positivo? O PT sai, de uma certa maneira, bem dessas eleições aqui municipais? Eu acho que não, sabe, Thelma? Porque o PT saiu de 2008 com 6 prefeituras, não é? Ele tinha importantes prefeituras na região metropolitana, como Vitória, não é? E Cariacica. E agora ele perde essas 2 prefeituras. Então, perder 2 municípios numa região metropolitana, com grandes colégios eleitorais, orçamento, etc., isso sempre prejudica os planos do partido para 2014. Mas eu acho que a entrevista do presidente regional do PT foi marcada pela prudência, né? É sempre muito difícil fazer uma avaliação muito clara da eleição
por parte de quem perdeu logo após a derrota, porque você precisa examinar os fatores que levaram à derrota. Eu acho que ele é bem feliz na sua colocação ao dizer que há vários fatores. O julgamento do chamado mensalão, ele interfere de alguma maneira, as questões internas do partido interferem de outra, realmente são vários fatores, mas na minha avaliação o saldo para o PT é negativo. Falando especificamente de Cariacica, eu estou até com os números aqui, né, do final da apuração, que o candidato Juninho, que é vice-prefeito, né, e que rompeu politicamente com o atual prefeito Helder Salomão, teve uma reviravolta, né, cresceu bastante, acabou saindo na frente agora, mesmo tendo uma disputa de segundo turno, com 45,18% dos votos, e vai para o segundo turno com Marcelo Santos, né, com 23,49%. E a gente tem um caso um pouco diferente de Vitória, porque a gestão do prefeito Helder Salomão não foi uma gestão tão mal avaliada quanto a do prefeito Coser, né? E o que você acredita que a candidata do prefeito, a Lúcia Dornelas, não ter conseguido chegar nem ao segundo turno? Eu acho que talvez ela não tenha o que a gente chama de densidade eleitoral, como tem a Irine, o que não garantiu para a Irine a vitória, não é? E de outra maneira, é muito difícil você fazer a defesa do seu mandato quando o próprio vice-prefeito internamente já faz uma desconstrução do governo, né? Então isso criou dificuldades adicionais e, voltando à questão anterior,